Ela vai ser iniciada, presidente. Obrigado, Val. Retomando os trabalhos, então, da tarde do dia 9 de fevereiro de 2021. Vamos à apreciação do processo, item 119, conselheira Luciana Ristou, Alimentos Eireli. Com a palavra, relator. Também um caso de termo de indeferimento de opção ao simples, dada a existência de débitos pendentes à época da opção, feita em 15 de janeiro de 2018. O argumento aqui, de que a opção foi indeferida, tendo em vista a exigência de 5 débitos inscritos em dívida ativa da União. Os débitos são esses que eu relaciono aqui, estão relacionados já no início do voto. A recorrente, a todo momento, ela sustenta seu direito à opção, em razão de parcelamento feito nos moldes da Lei 11.941 de 2009, e conforme levantamento individual e particular dela, esses débitos estariam todos quitados. Contudo, verificando os sistemas da Receita Federal, a DRJ foi bem diligente nesse sentido, solicitando, inclusive, informações à origem. Verificou-se que o parcelamento informado pela contribuinte não foi consolidado. Então, em razão dessa não consolidação do parcelamento, dessa não regularização, do parcelamento nos moldes ali da 11.941, os débitos acabaram ficando em aberto, conforme extratos fornecidos pela PGFN de folhas 37, 40 até 59. Em sede de recurso voluntário, a contribuinte ela vem e insiste nesse mesmo argumento, dizendo que, segundo seus levantamentos, ela já teria pago o débito em montante suficiente, enfim, mas ela não faz prova nesse sentido, ela só traz os termos de opção do parcelamento, que foram os mesmos documentos que foram apreciados pela DRJ, quando avaliou a ausência de consolidação desses parcelamentos solicitados pela contribuinte. Então, haja vista a constatação, que os débitos permaneciam em aberto e que esses parcelamentos que haviam sido solicitados pela contribuinte sequer foram consolidados, e ela também não traz maiores elementos de prova em recurso voluntário, eu não encontro elementos para reformar a decisão recorrida e nego provimento ao recurso voluntário, presidente. Ok. Doutor Camerano. Acompanho o voto da relatora, presidente. Doutor Daniel. Eu acompanho, presidente. No início eu tinha ficado na dúvida se no momento da opção o parcelamento estaria válido ou não, porque a análise que foi feita é que existia débitos em aberto, quando foi feita aquela apreciação, mas são parcelamentos antigos e que foram rescindidos ao longo do tempo. Então, realmente, quando ele fez a opção, esses parcelamentos já estavam rescindidos por outros motivos. Eu acompanho. Doutor Carlos André. Acompanho. Doutor Itamar. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanho, presidente. Doutor André. Também acompanho, presidente. Por unanimidade de votos, então, negar provimento ao recurso voluntário. Item 120. Conselheiro Carlos André, Quido Motos, peças limitadas. Bom, aqui também, indeferimento de opção pelo Simples Nacional, em razão aí de débitos, tá aí a imagem do termo de indeferimento. A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade. Na peça, esclareceu inicialmente que os débitos em questão seriam decorrentes da entrega em atraso de informações preferenciárias, da GFIP, nos meses 2, 4 e 5 de 2011. A multa aplicada seria de R$ 500 por mês de atraso e foi constituída por meio da de infração final 23, lavado lá em 2016. Outra infração teria sido contestada em 2018, por meio de impugnação juntada ao processo final 21. O argumento médio central seria a configuração de denúncia espontânea em relação das GFIP terem sido entregues espontaneamente antes de qualquer procedimento. Nesse contexto, alegou nulidade do processo, que culminou com indeferimento por violação dos princípios do contraditório da ampla defesa,
em razão da ausência de intimação prévia para apresentar a declaração ou prestar esclarecimento. Ademais, o lançamento contido no auto infração final 23 feriria o princípio da razoabilidade, em razão de exigir multa por atraso na entrega da GFIP, quando os tributos já teriam sido recolhidos havia quase 5 anos. Ao final, pediu a manutenção do Simples Nacional até que houvesse o deslinde do processo final 21. A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente. No acordo, a DRJ lá de Campo Grande constatou que o pagamento do débito em questão ocorreu após o prazo legal, dessa forma manteve o indeferimento. Aí tem a parte destacada lá. No caso, porém, verifica-se que o débito foi enviado para inscrição em dívida ativa da União, junto à PFN, tendo sido pago somente em 30 de 4 de 2018, após o prazo de opção do Simples Nacional, que era 30 de janeiro de 2018, e mesmo após o prazo supra de impugnação ao Simples. Inconformado com a decisão de piso, a contribuinte interpôs recurso voluntário. Na peça recursal, em essência, reproduziu as alegações lançadas na manifestação de inconformidade. Novamente, pediu a inclusão do Simples Nacional até que se tenha parecer quanto ao processo final 21. Então, vamos ao voto. Nulidade do auto infração final 23. Conforme relatado, uma parcela significativa das razões apresentadas pelo contribuinte na manifestação de inconformidade diz respeito ao auto de infração, que constituiu o débito de multa isolado por atraso de entrega da GFIP. Essa matéria desborda totalmente dos limites do presente feito, que trata exclusivamente de indeferimento da opção pelo Simples Nacional. A validade da constituição do crédito tributário há de ser discutida, se for o caso, em processo próprio. Portanto, em relação a tais alegações, tem que não devam ser conhecidas. Na peça recursal, a contribuinte, aparentemente prevendo a impossibilidade de se anular o auto de infração, pugnou pelo recebimento do recurso na forma de pedido de revisão de ofício daqueles débitos. Aí cito aqui o trecho. Contudo, as autoridades julgadoras administrativas não são competentes para efetuar a revisão de ofício de débitos. Tal competência para editar atos originais é exclusiva das autoridades fiscais da RFI. Nesse esteiro, penso que parte do recurso voluntário não deve ser conhecida em razão de extrapolar a competência dos jogadores administrativos e também os limites do presente processo. Deferimento da inclusão do Simples Nacional até o deslinde do processo final 21. Conforme relatado, a contribuinte dedicou parte do recurso voluntário e da manifestação para atacar o auto-infração, que constitui os débitos de multa atrás da entrega da GFIP. Nessa toada, a contribuinte pediu o deferimento de inclusão do Simples Nacional até que haja definição da questão do processo final 21. No entanto, em consulta ao e-processo, verifiquei que este processo não foi instruído e foi arquivado por perda de objeto. Ademais, penso não ser possível prolatar uma decisão condicionada ao deslinde de outro processo. Nesse sentido, a previsão contida no parágrafo 1 do artigo 492 do CPC, que aplicava o processo administrativo. Aí cito aqui jurisprudência. Ademais, não vislumbro qualquer prejudicialidade daquele processo em relação a este, afinal, a própria contribuinte acabou por quitar o débito que se encontrava na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. O pagamento extinguiu o débito em voga. Assim, voto por negar provimento ao recurso voluntário nesse ponto também. Mérito. A questão de mérito é existência no momento da opção pelo Simples Nacional de débito com a Fazenda Pública, sem suspensão da exigibilidade. Configura hipótese de direção, está aí o artigo 17. A meu sentir, esse ponto foi adequadamente enfrentado pela autoridade julgadora de piso e, como a contribuinte não trouxe novas alegações no recurso voluntário, voto por manter a decisão de mérito com suas próprias bem colocadas razões, conforme transcrito abaixo, que é o mesmo trecho que eu tinha colocado lá em cima, que se atesta que o pagamento do débito ocorreu somente em 30 de 4 de 2018, após o prazo para regularização do débito. Vejam que aqui também ele aplicou
ele considerou o prazo de forma analógica, o prazo para impugnação da exclusão, né? Só para ler aqui, já que nós tratamos dessa matéria ainda há pouco, né? Por outro lado, é entendimento remansoso dessa DRJ do CARF que a regularização do termo de indeferimento pode ocorrer no prazo de impugnação, aplicando-se por analogia os termos do artigo 108, inciso 1 do CTN, o disposto na Lei Complementar 123, artigo 31, parágrafo 2º, que concerne a exclusão do Simples Nacional, como segue, que ele reproduz. Nesse sentido, por exemplo, acórdão tal. Então, vejam que aqui, mesmo considerando o prazo de impugnação, mesmo assim, a regularização é posterior, né? Então, aqui eu estou votando por conhecer parcialmente do recurso voluntário, né, deixando toda aquela questão relativa à auto-infração de lado, e na parte conhecida, negar provimento. Muito bem. Doutor Camerano. Conselheiro, caso esse auto de infração desse débito, dessa multa, tem alguma coisa a ver com os débitos do ADE? Não é ADE, né? Isso é o indeferimento do termo. Sim. Tem. É o débito motivador do indeferimento. Então, ele tinha um auto de infração lá, ele foi impugnado? Não. Veja, o auto de infração foi em 2016. Isso. Aí, ele disse que tem um processo em que ele se insurgiu contra o auto de infração em 2018. 2018. Em 2018. Só que quando você vai olhar esse processo lá no e-processo, ele tem só a capa de identificação e não tem mais nada. Ele não foi instruído e ele foi arquivado por perda de objeto. Então, o termo de indeferimento acusava esse débito do auto? Sim. Não, porque eu perguntei porque se ele tivesse sido impugnado, que tivesse sido normalmente seguido para o rito processual, não tem. Aí a coisidade suspensa, né? Não tem. Justamente eu fui lá olhar o que tinha acontecido com esse processo, né? E esse processo não foi instruído, ele não tem nada no processo e foi arquivado por perda de objeto. Acompanhe o relator, presidente. Porque realmente eu tinha achado estranho, falei, como é que ele foi impedido de entrar se ele tem um processo questionando o auto-infração, né? Pois é. Aí fui lá olhar, mas o processo não tem nada. Obrigado. Doutor Daniel. Com o relator, presidente. Doutora Luciana. Acompanhe, presidente. Doutor Itamar. Com o relator, presidente. Doutora Letícia. Acompanhe, presidente. Doutor André. Também acompanho, presidente. Temos por unanimidade de votos conhecer parcialmente do recurso voluntário e na parte conhecida negar-lhe provimento. Finalmente chegamos ao item 121, conselheira Luciana, conte consulta serviço limitado. Esse também é um caso de indeferimento de opção ao simples, pela presença de débitos não regularizados e em tempo da opção. Aqui já, passando ao voto, presidente, os débitos impeditivos, eles eram de 3 naturezas, né? Até colei o anexo do termo de indeferimento aqui para que vocês pudessem ver. Né? Então, eram débitos do Simples Nacional, de 2016 e 2017, débitos previdenciários decorrentes de divergências entre GFIP e GPS, de 2014, 15, 16 e 17, e débitos previdenciários inscritos em dívida ativa. Durante toda a defesa do contribuinte, desde a impugnação, ele se insurge apenas contra o débito que estava inscrito em dívida ativa, que, segundo ele, restaria prescrito, né, e era objeto, inclusive, de uma exceção de pré-executividade oposta em no processo de execução fiscal de sua exigência, onde já haveria uma manifestação do procurador da Fazenda reconhecendo essa prescrição. Primeiro ponto é que em nenhum momento ele junta esse documento. Eu até tentei procurar esse processo, né, pelos sistemas de busca da Justiça Federal, para
tentar confirmar ainda que extraoficialmente essa informação, mas eu não consegui, acabei não localizando o processo apenas pelo número. Mas, de qualquer maneira, em relação aos outros débitos impeditivos, que eram os débitos não inscritos, né, que eram justamente desse período que eu mencionei para vocês, de 2014 em diante, ele não se insurge em momento nenhum, né, até porque ele fica só trabalhando em cima da prescrição desse débito previdenciário inscrito aqui, que segundo ele seria de 2005. Então, haja vista a inexistência de prescrição em relação aos demais débitos, né, que inclusive são de períodos bem recentes, e a falta de qualquer impugnação em relação a eles, independentemente dessa prova, de estar provada ou não essa prescrição arguida pelo contribuinte em razão desse débito mais antigo, que segundo ele seria de 2005, eu não vejo como reformar a decisão de origem, ou tampouco permitir a opção pelo Simples Nacional, porque de um jeito ou de outro ele possuía débitos não regularizados à época da opção em janeiro de 2008. Então, dessa maneira, mantém a decisão recorrida por seus próprios acertados fundamentos e volta no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Ótimo. Alguém quer fazer algum comentário, alguma consideração? Doutor Daniel, gostaria de falar. Diga. Só uma observação para a relatora, presidente, para complementar. Ele traz, que aí só reforça, na verdade, a decisão, ele traz aqui o despacho da PGFN reconhecendo na execução aquele débito judicial, só que reconhecendo parcialmente. Sim. Né? Então, isso já confirma que, mesmo que sendo verdadeira a alegação dele, o reconhecimento foi de decadência parcial, né? Então seria uma coisa a mais, para não ficar parecendo que ele não trouxe nada da execução que ele trouxe. Isso daí, mas não dá direito a nada, só para acrescentar como sugestão. Tá, obrigada, Daniel. Muito bem. Doutor Camerano, seu voto. Acompanho o voto da relatora, presidente. Doutor Daniel. Com a relatora, presidente. Doutor Carlos. Com a relatora. Doutor Itamar. Com a relatora. Doutora Letícia. O relator, presidente. Doutor André. Com a relatora, presidente. Com a relatora também, temos então, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Com isso, senhores, a gente encerra os trabalhos da tarde do dia 9 de fevereiro de 2021. Pediria o apoio que parasse a gravação, por gentileza?